Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco diferente do que eu costumo falar aqui, né? Que é como eu fui aprovada pela bolsa do ProUni para estudar numa faculdade particular. Então é isso, se você tem interesse, vem comigo. Então, pessoal, toda a história tem um início, né? Então eu vou começar do começo, de como eu decidi que eu ia fazer uma faculdade, como eu prestei o vestibular e como foi essa espera pela aprovação da bolsa. Então é isso. Eu comecei a estudar para o vestibular no início de 2025. E eu ainda não tinha certeza se eu queria ou não prestar, mas eu comecei estudando para um concurso público. E aí eu fiquei 3 meses estudando e prestei o concurso. Consegui uma nota boa, o que me surpreendeu bastante, porque fazia muito tempo que eu não estudava, eu já tinha saído da escola, fazia tempo também, por volta de uns 4 anos já. Então, eu vi que eu não estava tão ruim assim. Então, eu resolvi, tipo assim, vou tentar, né? Eu sempre quis estudar, nunca soube com certeza o que eu queria fazer, então na minha cabeça eu não tinha que faculdade eu ia escolher ainda. Isso foi sendo trabalhado ao longo do período enquanto eu estudava. Então eu ia estudando e ia pensando, com que carreiras eu vou iniciar, como que eu vou começar. Antes de prestar o vestibular, eu tinha na minha cabeça que eu era muito velha para fazer isso, né? Que, sei lá, já tinha passado muito tempo e que talvez não era um sonho para mim, que eu não fosse capaz nem de tirar a nota do vestibular. Então eu fiquei assim, de início meio receosa, né? Tipo, sem autoconfiança, né? Eu não sabia nem por onde começar, de tanto tempo que eu tinha saído da escola que, assim, aquelas matérias normais a gente guarda, mas a minha escola, assim, foi uma escola pública, já não tinha uma qualidade de ensino de uma escola particular, né? Muitas vezes faltavam professores, os professores que iam, né, e faziam as aulas, eles se dedicavam bastante, mas muitas vezes não tinha grade para cobrir, então nós ficamos longos períodos do ensino médio sem aula de história, por exemplo, com uma professora substituta que não entendia tanto do assunto, e a gente ficou, não sei se foi no 9º ano, no primeiro colegial, sem aulas de história por mais ou menos uns 6 meses, assim, tipo assim, um período longo até encontrar um professor que cobrisse a grade curricular. Então o ensino não foi assim, do jeito que deveria ser, né? Era meio corrido e tal. Então eu fiquei pensando assim, né? Essa questão de eu já tô mais velha, querendo ou não, quando a gente sai da escola, a gente tem uma expectativa de logo que sai, a gente já entrar por uma faculdade, né? E se isso não acontece, a gente fica meio desanimado, as pessoas à nossa volta, às vezes, né, tipo, já tá se encaminhando para o mercado de trabalho, outros já fizeram o curso, então você pensa, a minha vez já passou, né? Então, você meio que, sei lá, você desacredita de si mesmo. E sempre foi um sonho meu, mas eu nunca soube que carreira que eu seguiria. Então, eu nunca dei o primeiro passo, né? Esse primeiro passo de fazer o vestibular. Ainda na época do colegial, eu não tinha essa pretensão de sair e já fazer faculdade, né? Assim, eu não tinha essa visão porque eu não sabia o que eu iria fazer até. Então, eu acabei não fazendo o vestibular, então eu não sabia como funcionava. Inclusive, nessa época da escola, assim, muito se falava em, vamos fazer o Enem, faça seu cadastro para fazer o Enem. E eu não tinha a ciência do que fazer com essa nota do Enem, né? Então, eu, sei lá, não dei muita importância. Na minha cabeça eu também não ia ter dinheiro para pagar a faculdade, não sabia como nada funcionava. Então, passou. E eu achei que a oportunidade tivesse passado. Eu acreditava que o Enem, assim, eu sabia que era para escolas, assim, públicas, né, federal e tal, que é muito difícil passar. Então, na minha cabeça,
os cursos perto de mim, de faculdades federais, eu não queria fazer nenhum, então eu não prestaria nem, porque a faculdade que eu talvez me identificasse mais seria paga. Como eu não tinha dinheiro, então passou. E então, depois desses vários anos, né, eu me mudei de cidade, antes disso eu casei, ainda no ensino médio eu tinha casado, então minha visão de mundo era outra visão, né, eu não tinha, assim, não tinha a longo prazo o que eu vou fazer, né, eu estava vivendo o agora, o hoje, e assim, eu estava muito ansiosa também para entrar no mercado de trabalho, para ter meu primeiro emprego, porque a minha vida, assim, de trabalho foi mais artesanato, essas coisas assim. Então, eu fazia tapetes para vender, caminhos de crochê. Já cheguei a fazer trufas para vender. É, consegui, assim, vender na rua. Já vendi produtos de limpeza andando na rua também, com meu esposo. Eu já trabalhei também vendendo sorvete na rua também, embaixo do sol quente. Então eu tinha uma experiência de trabalhar para mim, né? Tipo assim, um biquinho, talvez um dia ali e tal, no dia tira uns 30, 40 reais, mas nada assim que fosse um emprego mesmo, registrado. E eu queria ter experiências, né? Aconteceu que eu mudei de cidade, né? E eu vim para Campinas, e aí, nesses primeiros 3 meses que eu vim já, um mercadinho aqui, perto da minha casa, e precisava de funcionário. Eu não cheguei nem a procurar emprego. Na verdade, todos os empregos que eu já tive, né, até agora eu não procurei nenhum. Todos eles vieram até mim. Então, eu cheguei a trabalhar 8 meses registrada nesse mercadinho. Eu tive a vivência ali, né, do 6 por 1, de como é trabalhar no comércio, como é lidar com o público, e foi uma experiência muito bacana, muito legal, aprendi bastante. É, eu desenvolvi também essa coisa do não também, de começar, quando eu comecei a falar não para as pessoas, por exemplo, chegava alguém e pegava lá, meio bar, era um estabelecimento pequeno, então as pessoas elas consumiam no local cerveja, bebida, numa parte que tinha lá fora, e você ia anotando e ao final, quando a pessoa voltasse para pagar, você tinha anotadinho lá certinho as quantidades que a pessoa bebeu, os valores e tal, você ia anotando e vendo conforme você ia atendendo as outras pessoas, você ficava meio de olho assim no que essas pessoas que estavam consumindo no local estavam fazendo para poder tirar, né, no final a limpo e dar tudo certo. E foi aí que eu aprendi a dizer não para a pessoa. Então, por exemplo, não deixar em aberto. Ah, você pegou uma coisa ali sem eu ver, ou você achou que eu não tinha visto, e passou assim direto, e eu ter vergonha de dizer para a pessoa, colocar, ó, tanto a mais, porque você pegou uma latinha a mais e não me avisou, mas eu vi e anotei. Então, eu comecei a lidar com essas questões de se eu não disser, se eu não fizer dessa forma, o encargo, né, a culpa do que está acontecendo vai cair em mim. Eu, né, muitas vezes o meu patrão me falava que eu era os olhos e ouvidos dele naquele local. Então, eu ficava assim, né, comecei a ficar mais atenta ao movimento e tal, e ter uma visão de que, assim, eu preciso me comunicar, falar, interagir com as pessoas, nem sempre elas vão concordar, né? Mas eu preciso defender o meu lado, senão vão descontar do meu salário. Foi uma experiência muito interessante. Eu conheci muita gente bacana, muita gente legal. Conheci pessoas também que me trataram mal, assim, de graça, né? Quem assiste os vídeos do meu canal, assim, e vê meu jeito, assim, de contar as coisas, de conversar, eu sou assim mesmo na vida normal, cotidiana, com as pessoas que eu encontro, né? Que eu vou tendo uma convivência. E, assim, de graça, num dia qualquer, aí chegou uma pessoa, não sei que trabalho que ela tem, qual que é o nome dela, o que faz, eu tava fazendo umas anotações, e acabou que essa pessoa me tratou mal, acho que tava tendo um dia ruim, uma coisa assim,
E são coisas que ficam com a gente, né? As pessoas boas, que tratam a gente bem e tal, elas marcam a gente, mas as situações ruins também marcam a gente. Então eu comecei a ficar, assim, cansada, assim, a rotina de trabalho, as pessoas, assim, às vezes tendo dias ruins e descontando em você. Muitas pessoas pediam para marcar lá e acabava falando que conversou com o patrão e na verdade não conversou, e ficava uma situação assim, né? Que lidar com pessoas, quem tem emprego assim sabe como é difícil, né? Você lidar com o público. Então eu passei assim a. Assim, eu estava animada com o trabalho no primeiro mês, no finalzinho, né, quando eu saí de lá, estar, tipo, esgotada, pensando, não é isso que eu quero para mim, né, pelo menos trabalhar com comércio era uma coisa que eu não queria. Uma coisa que eu aprendi muito lá também, nessa vivência de emprego, é assim, é, eu acabei mexendo bastante com caixa, cadastrando produtos e tal, então eu vi como uma empresa funciona por dentro, estoque de produtos, como que funciona o cadastro no sistema, porcentagem, até as coisinhas pequenas de funcionários, assim, como que você organiza isso, paga aquilo, então ficava assim, eu aprendi bastante, foi um emprego que me ensinou muito, eu sou muito grata por ele, e foi uma experiência de vida muito interessante. Eu acabei saindo 8 meses depois, porque o mercado foi vendido, e como eu já não queria mais trabalhar no comércio, eu achei por melhor sair mesmo, porque eu estava lá, assim, eu conhecia as pessoas depois que eu fiquei um tempo, eu conhecia, então eu estava lá para ajudar, porque eu já estava registrada mesmo, mas já que ia mexer nos documentos, então eu preferi sair mesmo. Aí eu saí e fiquei desempregada, né? Para quem tem uma rotina de trabalho, ainda mais no comércio, que você fica ocupada, que você volta cansada e tal, assim, é um baque, né? Você fica, tipo, do nada, você já tá em casa e não tem nada para fazer, assim, da rotina que você tinha antes. É claro, né? Quem assim, cuida da casa, lava roupa, faz as coisas, tem coisa para fazer em casa, mas não do jeito que eu tinha antes, né? Então, eu precisava de uma fonte de renda, né? Precisava trabalhar, e aí eu acabei montando meu próprio negócio, que é a coisa que eu trabalhei depois, né, desse mercadinho. Eu comecei a fazer uma lojinha. Nós tentamos vários tipos de coisa, dropshipping, tentamos abrir um mercadinho também, um mini mercado por aplicativo, porque aqui nessa região tem bastante, né, entregadores, então dá para você construir na sua casa, assim, então acabamos abrindo um CNPJ e eu estava começando a trabalhar com cestas, então eu fazia os enfeites. Todos os alimentos que a gente vendia eram alimentos industrializados, então não precisa de uma estrutura, né? Quando você mexe com a fabricação de alimentos, você precisa de uma estrutura, e quando você já mexe com alimentos já só você armazenar bem ali, você não precisa de muita coisa, né? Maquinário e, sei lá, arrumar um ambiente de uma forma que você não precisa já com essa vendendo alimentos industrializados. Então eu já comprava já as caixas de bombom, chocolate, os biscoitinhos e enfeitava as cestas e vendia. Se eu conseguia, vou até colocar umas imagens aqui das cestinhas que eu vendi. Então, foi uma parte interessante também que eu fiz enquanto estava trabalhando no mercado. Eu estava fazendo um curso, fiz um curso de administração, técnico de administração, por 2 anos. Eu fiz esse curso, então eu saí de lá, já estava fazendo, eu fiz pelo Senac, e eu saí de lá, já estava fazendo o curso e continuei fazendo, né, até completar 2 anos desse curso. Foi um curso totalmente online. Se você tem interesse também em fazer algum curso técnico, não quer fazer uma faculdade por agora, entra no site do Senac. Tem muitos cursos pagos, mas existe uma conveniência que o Senac tem com algumas prefeituras, que eles dão bolsas gratuitas para quem tem um certo tipo de salário. Então, se você tem abaixo de um tanto de salário lá, você consegue entrar
para concorrer a essas bolsas de estudo. E então, tipo assim, no momento que eu saí da escola, eu não parei de estudar assim propriamente dito, né? Eu estava buscando alguma formação, entender, me situar o que eu estava fazendo, né? O que eu queria para minha vida, para o meu futuro, como que eu gosto de trabalhar, que assuntos eu gosto, né, de abordar, se eu gostaria de trabalhar assim em um ambiente fechado, ou se eu já prefiro o ar livre. Você vai decidir na sua vida assim, conforme as suas experiências vão acontecendo, né? E a minha segunda experiência foi de ser dona, né, dona do meu próprio negócio, né? Então, tipo assim, é um negócio que começou pequeno, eu comecei com R$ 150 de capital, de giro, capital inicial, né, para comprar meus produtos, e cheguei a R$ 700. Então, em um ano de trabalho, eu fui de R$ 150 para comprar produtos, né, para R$ 700 de, de capital na empresa. E foi uma experiência interessante de ser minha própria chefe, então toda vez que tinha algum feriado, alguma coisa assim que eu vendia mais, né? Porque uma coisa que você tem que fazer também nesse ramo, assim, né, do seu próprio negócio, é entender como que que produto você está vendendo e que quando o seu produto sai mais, né? Então eu descobri que meus produtos saíam mais aos feriados e neles, né, eu me preparava, tinha uma agenda para me preparar até o próximo feriado, que eu compraria, que tipo de decorações eu faria. E tipo assim, foi uma experiência interessante, uma boa experiência também para quem estava fazendo administração de empresas, para entender como as contas funcionam, o gerenciamento das coisas, né, desde a produção que eu fazia até a entrega que eu ia levar lá no portão para ser entregue, então eu acompanhava tudo e foi uma experiência interessante, momentânea ali, né, para não ficar sem o emprego. Muitas vezes as pessoas que não têm emprego estão desempregadas, um método, né, de ficar sem dinheiro, de não ficar sem dinheiro, uma forma de estar ativo ali, né, é estar fazendo o seu próprio negócio, né. Então, eu estava com esse negocinho, mas eu decidi que estava dando pouco dinheiro, né? E eu estava tendo muito trabalho, então ocupava muito do meu tempo e não me dava tanto lucro quanto eu gostaria que desse. Então, eu fiquei assim, vou procurar um emprego, né? Já criando esses pensamentos na minha mente. Aí surgiu uma oportunidade para trabalhar numa lanchonete que estava iniciando. E aí eu fui até lá fazer uma experiência, né? Acabou que não deu certo, aí eu já, né, não fui contratada e por escolha minha mesmo, que eu achei que era muito parecido também com o mercado, né, com trabalhar com o público, então como também só tinha eu de funcionária, era muita coisa para mim, então eu acabei decidindo que não era isso que eu queria e fiquei assim mais esperando uma oportunidade. Aí, o próximo trabalho com que eu trabalhei foi numa empresa, foi o lugar onde eu mais trabalhei, um período de trabalho foi mais ou menos de um ano e meio, por aí. Então, eu iniciei no, acho que não sei, acho que foi no comecinho de 2023, né, comecinho de 2023, lá para março, por aí, por volta disso, ou antes até, ou no final eu não sei ao certo as datas, assim, mas foi mais ou menos um ano e meio trabalhando. Uma coisa que eu queria muito aprender, né? Eu acho que Deus me ouve muito, porque coisas que eu queria muito fazer, Ele me deu uma oportunidade, assim, sem eu não impedir, né? Ele me proporcionou, assim, uma coisa que eu queria muito, era aprender a costurar. Eu sempre gostei, assim, de desenhar, é uma paixão que eu tinha, uma das carreiras que eu gostaria de seguir, né, e eu me via mais, assim, em desenho, né, moda, arte, alguma coisa assim, artes digitais, uma coisa que eu gostava bastante. E eu, na minha infância, desenhava bastante roupas, né, e eu queria aprender como colocar na prática isso que talvez virasse, né, um objeto de estudo, uma especialização no futuro, então eu gostaria de aprender. E acabou surgindo essa oportunidade, não sabia nada,
me colocaram nessa empresa, e aí eu aprendi. Hoje em dia eu sei costurar em várias máquinas diferentes. Lá foi um lugar também onde eu aprendi bastante. Então foi uma vida assim mais de contratada mesmo. Nesse lugar eu não tinha tanta atividade assim, tipo, faz uma coisa, faz outra, não era serviços gerais. Eu tinha um serviço específico que eu ficava sentada costurando, e ali eu aprendi bastante também. Só que nesse tempo que eu fiquei trabalhando, né, foi se passando o tempo e uma rotina, e eu tava tudo certo, tudo bem. Só que no finalzinho do ano de 2024, eu comecei a me sentir muito mal. Eu não sei o que eu tenho até hoje, eu não sei o que aconteceu comigo, o que causou. Tem alguns exames isolados que mostram alteração, exame de sangue, que mostrou alteração de vitaminas. Recentemente eu tinha feito um exame da tireoide que deu também algum tipo de alteração que pode ter relação com o que aconteceu no passado, mas assim, no momento foi uma coisa que me assustou muito, e eu fiquei muito impotente na época, porque era uma pessoa ativa, assim, que trabalhava, então fazia as coisas de casa, ainda saía para trabalhar. Eu já estava acostumada, assim, com a rotina, né? E acabou me pegando de surpresa, porque eu me sentia muito independente, assim. Então, eu tenho meu próprio dinheiro, eu quero evoluir, assim, na minha vida, e eu tô conseguindo fazer, assim, de uma forma que eu vou conseguir trabalhar, junto um dinheirinho e tal. Tanto que algumas coisas que eu tenho hoje foi por causa desse trabalho. Meu celular quebrou, eu consegui comprar um novo muito por conta desse trabalho. Meu notebook também, que eu comprei para estudar, foi por causa desse trabalho que eu consegui comprar, né? Então, tipo assim, foi um lugar que me ajudou muito. E eu acabei não conseguindo mais trabalhar. Eu estava com sintomas, assim, de muita fraqueza. Acordava de manhã, não conseguia levantar da cama por causa da tontura. Eu fiquei tão, mas tão mal, que eu achei que não ia passar dessa, que eu ia morrer, que eu ia dessa para uma outra. E eu fiquei assim, desesperada, né? Desanimada. Eu já, tipo assim, não tinha, não alimentava muito essa questão dos sonhos, do faculdade. Então, não, na minha cabeça eu ia trabalhar numa empresa, aí ficava ali, aí talvez ser promovida ou não também, ou talvez mudar para um outro emprego que eu ganhasse mais. Então, a minha intenção a princípio para essa novo estilo de vida era ficar assim no mercado de trabalho mesmo, talvez algum dia buscar alguma especialização. Eu tentei uma especialização também na área, é uma área que tem a ver com a faculdade que eu escolhi para mim fazer, né? E, tipo assim, mais de análise de documento, eu fiz um curso também com o dinheiro que eu ganhei nessa empresa, eu consegui comprar um curso, e eu tenho uns 4 certificados desse curso, um curso online também, é como se fosse uma pós, né? Então eu fiz antes a pós e agora eu tô fazendo, né, a faculdade normal, que seria dessa pós-graduação. Então eu tenho, né, esse certificado, e eu ia entrar também análise, né, analista de assinaturas, né? É uma perícia, né, um curso de perícia que eu fiz, que analisa assinaturas, analisa documentos e tal, dentro de processos judiciais, né? E você faz cadastros na sua região, na sua cidade, e você é chamada por juízes para você fazer essa perícia, né? Como perito, que você tem o certificado, você faz um laudo, e esse laudo ajuda na investigação, no caso, em tudo que está acontecendo no caso da pessoa, né? Então, eu tentei, fiz esse curso, mas eu não consegui o dinheiro suficiente para me cadastrar. Então, minha intenção foi partir também para esse ramo, assim, um trabalho mais que eu percebi que eu gosto, assim, do computador, de escrever, assim, de ficar mais, assim, numa sala. O emprego perfeito para mim era uma sala com ar-condicionado e um computador e, sei lá, um copo de chocolate quente. Esse é o emprego perfeito.
eu percebi que eu gosto, assim, né, da calmaria, né, não da muvuca das pessoas andando por aí, eu sou mais reservada, né. Então, eu já comecei com essas experiências de trabalho que eu tive, a criar na minha mente, assim, o que mais ou menos eu gostaria que fosse o meu trabalho, né. Então, acabou que por conta de saúde não deu certo, eu tive que sair da empresa e eu fiquei assim num período muito reflexivo da minha vida. Eu comecei a pensar, e agora, né? Tipo, se por um acaso, né, eu for dessa para uma outra, ainda agora, o que que eu fiz da minha vida? Que sonhos eu realizei, né? Será que eu fiz tudo o que eu queria? Que eu tive vontade? Será que por medo? Porque eu sempre fui uma pessoa assim que teve bastante medo das coisas, sabe? Medo de sair de casa sozinha, medo de. Antes eu não tirei carteira de motorista antes, com o dinheiro que eu ganhei, muito porque eu tinha medo. Medo de, sei lá, de acontecer alguma coisa, de um acidente. E eu ficava colocando coisas na minha cabeça que eram barreiras para mim seguir em frente, né? E eu acabei sendo presa por esses medos. É claro, a gente tem que ter medo, né? Viver assim, solto, sem medo de nada, também é perigoso. Você tem que ter algum nível de consciência, né? Mas isso que eu tinha, né? Pensar demais me barrou de fazer muita coisa que eu tive vontade. Então, eu acabei criando uma outra visão da minha vida. Se eu morresse agora, né? Se eu não existisse mais hoje, o que eu faria da minha vida? Tipo assim, eu olharia para trás e pensaria assim: será que eu fiz tudo o que eu quis? Será que eu realizei meus desejos? Será que eu viveria diferente? Então eu comecei a pensar dessa forma assim e concluir que eu ainda era muito nova para ter tanto medo assim, tipo, minha vida acabou agora. Então eu aproveitei esse momento de que eu estava doente, né? E eu não sabia o motivo, estava com medo também, porque a minha renda não é alta, né? Na época que eu trabalhava não era alta, e eu já fiquei do nada sem renda, eu não era registrada, porque como eu estava tentando eh, trabalhar com esse curso que eu fiz, eu acabei me cadastrando como MEI, temporariamente, porque você precisa ser uma pessoa. Você é uma pessoa física ainda, mas você é uma empresa. Então, para transicionar entre o emprego e esse novo ramo de carreira, eu acabei fazendo o MEI, então eu não era registrado, então eu fiquei sem resguardo nenhum. Então, eu não tinha seguro de desemprego, nada, então, do nada, minha renda que eu tinha antes sumiu, né? E eu fiquei doente, então não tinha dinheiro para pagar médico. O único médico que eu consegui pagar um particular foi um que leu assim, bem depressa os exames, falou que não tinha nada e me mandou embora. E eu passando mal todo dia, não sabia o que estava acontecendo. Acabei voltando para a cidade da minha mãe, ela me buscou, eu fiquei lá. E nesse período de reflexão, né, não saber o que vai acontecer, né, de idas ao hospital, eu comecei a pensar diferente, né? Eu vou começar a me esforçar para vencer esses medos, para fazer o que eu quero, porque no futuro, quando eu olhar para trás, eu quero ter orgulho de mim, do que eu vou fazer, né? Do que eu sempre quis fazer. Então, eu comecei a enfrentar assim ferrenhamente esses medos e tirar do meu caminho essas coisas que me impediam, essas névoas que me impediam, né? Então, uma coisa que eu fiz, né, foi me cadastrar para fazer o concurso público. E eu queria uma vaga, né, era na prefeitura. Queria uma vaga como, acho que é escriturário o nome. Ganhava um salário ali até interessante, assim, né? E tem a estabilidade de ser um concurso público. E também não era definitivo, é temporário, né? Tem um período para chamar, tem várias coisas ali que estão escritas no edital. E aí eu comecei a estudar também, aí pensar assim, eu acabei tirando uma boa nota, pensei, nossa, que legal, né? Talvez, né, volta aqueles pensamentos lá atrás, talvez se eu fizer o vestibular, talvez eu consiga uma vaga em alguma faculdade, né? Ainda não sabia como funcionava o ProUni.
Então, eu acabei, assim, criando essa expectativa, comecei a estudar. Eu também tenho uma amiga minha que estava estudando para o Enem, então eu falei para ela, falou, nossa, eu também vou estudar. Então foi uma pessoa que me incentivou muito. A gente foi prestar a prova juntos no mesmo dia, e ela é minha melhor amiga, e a gente se dava apoio, mandava links de estudo uma para outra. Então foi um período bem gostoso, bem legal, que a gente se apoiou, se ajudou. E hoje em dia ela também conseguiu entrar na faculdade que ela quer. É claro, ela quer uma carreira assim, até ela chegar lá é muito extensa, é, muita dedicação que ela tem que empenhar, mas ela tá dando os primeiros passos também, e eu tô muito orgulhosa dela. E eu gostaria de, tipo assim, de sentir esse orgulho de mim também. Então, eu comecei a lutar por isso. E onde eu comecei a estudar, me esforçar ali, aprender coisas novas, que teve coisas que eu nunca tinha visto na escola normal, e aprendido, então aprendi nesse período até chegar, né, as primeiras provas, a primeira prova, que é a prova de português. Então eu ali me dediquei, me empenhei, continuei estudando, e nesse meio período também eu estava fazendo a minha carteira de motorista, então foi um pouquinho puxado ali, mas eu consegui. E quando saiu a minha primeira nota do Enem, né, acho que é uma semana depois, mais ou menos, sai a sua primeira nota, eu fiquei até impressionada, assim, com os resultados que eu tirei, feliz, né, que eu não zerei a redação, porque uma dos critérios para se entrar no ProUni é que você tem que tirar até 450 pontos no total, na média, e você não pode zerar a redação. Se você zerar a redação, você não consegue se cadastrar. Aí tem as outras coisas também, que é a sua renda, você tem que ter até uma renda tal por pessoa na sua casa, per capita, né? Você tem que ter algumas coisas lá, né? Não pode estar matriculado em uma tal instituição, tem várias coisas que você pode ler lá no edital, e eu me encaixava em todas as regras lá, eu só não conseguia saber com certeza se eu ia conseguir a bolsa, tanto porque é uma lista e também por causa da minha nota, né? Então você cadastra, é, é um pouco confuso para quem está começando, mas você cadastra a sua nota no ProUni e até como é que se chama? No FIES também, e também na faculdade pública também, você cadastra antes de você saber a nota, então você fica apreensivo, né, em que lugar da fila você está, fica aquela confusão, aquela incerteza, mas eu comecei a assistir vídeos, né, no TikTok, no YouTube, comecei a assistir vídeos de como que eu faria para conseguir uma vaga numa universidade, como eu faria para conseguir, assim, entender, né, que estratégias, que documentos eu precisaria separar, como eu faria tudo isso, né? Então, me informei o máximo que eu consegui, peguei essas informações, já fui começando a juntar documentos desde quando eu cadastrei, né, desde o primeiro dia que abre as inscrições, né, para a primeira chamada. Então, você abre lá a opção lá, você cadastra a sua nota e fica assim, né? Fecha lá as opções de faculdade, você seleciona as que você quer como primeira e segunda opção e fica lá até você conseguir um resultado. Eu me lembro que demorou por volta de 1, 2 semanas, eu fiquei sabendo o resultado, se eu tinha sido aprovada ou não. E aí, quando eu recebi a minha aprovação, é um momento muito, muito emocionante, né? Você fica assim, cheio de alegria, de empolgação. É um primeiro passo, é claro, eu vejo as pessoas comemorando assim, fui aprovado e tal. Tipo assim, mas você é um primeiro passo com uma dor de cabeça que você tá arrumando, né? Uma dedicação imensa que você vai precisar ter. É o começo de uma batalha, é uma conquista muito boa, mas tipo assim, você ganhou aquela nota no Enem, né? Conseguiu ser posicionado na lista,
mas ainda tem a batalha da entrega de documentos. E essa é a parte onde a maioria das pessoas reprova, porque para a lista inicial existe várias chances, a segunda chamada, a lista de espera, mas se você não tem seus documentos aprovados, você já sai da lista. Então é só para a próxima, entendeu? Então fica ali aquele medo assim de, porque logo de primeira eu já fui aprovada nas duas opções que eu escolhi. E acabou que eu pensei assim, que se eu não conseguisse entregar os documentos não fossem aprovados em uma, eu não ia ter tempo para entregar na outra. Então ficou aquela tensão no ar, assim, que se não der certo agora, eu vou ter que esperar, né, a próximo cadastro para entrar. Mas deu tudo certo, eu consegui essa primeira etapa, aí veio a entrega de documentos. Essa foi a parte que eu passei assim mais medo, que eu fiquei mais apreensivo, porque é uma coisa que demora muito. Quando você é aprovada e tem seu nome lá na lista, né, que saiu, fica uma bolinha verdinha lá, eles demoram um tempo ainda, porque fala que a faculdade entra em contato com você, te manda um e-mail e você tem um link que você entra lá para saber mais informações para mandar seus documentos. Então eu fiquei 6 dias inteiro esperando esse link e ele não vinha, não vinha, não vinha. E aí eu me desesperei ali. Eu tava longe, né? Porque eu tava viajando, tava longe, eu ia chegar ainda e não ia dar tempo para mim ir lá na faculdade pessoalmente. Então eu pedi para minha sogra para ela ir lá até a faculdade e ver como funcionava e como que eu poderia enviar os documentos. Então eu consegui um atendimento lá, me deram um link. Uma curiosidade interessante é que se você escolher uma faculdade do grupo Croton, que é um lugar onde você manda os documentos lá, existem acho que umas 5 ou 6 faculdades que fazem parte. A Unopar, a Anhanguera, e tem algumas outras que fazem parte desse grupo. A sua inscrição é totalmente online, é dos documentos que você vai mandar totalmente online. Então, ou você pega fisicamente, fala para as pessoas assinarem, manda foto digitalizada, ou você faz os documentos digitais, pede para as pessoas que moram com você também com os seus próprios documentos, você entra no Gov e assina lá, então dá para você fazer de duas formas, né? E aí eu acabei fazendo dessa segunda forma, né, que pedi para cada um assinar o documento correspondente a si pelo Gov, e aí eu consegui mandar esses documentos. Eu cheguei a mandar no mesmo dia que me deram um link, eu consegui receber o e-mail, então eu recebi o link, comecei o cadastro lá, e também tem um tempo, ficava fechando, eu tinha que fazer de novo, então é todo um trabalho de paciência, né? Aí acabou que eu recebi no mesmo dia o e-mail, então não faria muita diferença ir lá ou não, porque eu ia receber o e-mail dessa mesma forma. Mas tipo assim, e se o e-mail não viesse 6 dias depois, já são muitos dias, né? E você tem um período, no momento que você vê a sua nota, até o momento que você vai receber, né, lá no final, que acabou o prazo para o cadastro, são 13 dias. Então, se você não entrega, né, na minha cabeça é mais ou menos isso. Eu não sei se eu estou errada. Mas se você não entrega até essa data, às vezes tem umas faculdades que tem até um prazo menor. Então é bom dar uma olhada nisso. Se você não entrega até esse período de encerramento da entrega dos documentos, eles não aceitam mais para te aprovar. Então você precisa ficar assim esperto nessas datas. E eu acabei que eu consegui enviar no mesmo dia mesmo, percebi. E eu lembro, assim, que passou essa data e aí eu já fiquei desesperada. Eu já tinha chegado aqui, né, que eu estava me preparando para vir de viagem, voltar de viagem. Já tinha chegado e não recebia e-mail, não recebia nada. Fui até lá na faculdade perguntar. As aulas já tinham começado e eu não estava na faculdade ainda. Então eu perdi por volta de 2 a 3 semanas. Eu entrei atrasada. E uma coisa, assim, meio ruim, né? Que você perde matéria, não conhece ninguém lá, você fica apreensivo. E acabou
que deu tudo certo no final, mas você fica com aquele, né? Será que vai? Será que não vai? E eu lembro que do dia que eu recebi, acho que eu enviei os documentos, ou do dia que eu recebi, acho que do dia que eu enviei os documentos, do dia que eu enviei os documentos até receber o resultado que eu estava aprovada, foram 18 dias. Tem um período que fecha as inscrições, fechou. Aí tem um período de análise, que tá, acho que no edital, um período, só que tem faculdades que tem mais período para frente, então eles têm até um tanto a mais para te informar se você está aprovado ou não. Então o meu caiu para esse próximo período, que é o final mesmo, que estava lá no edital, que não tinha mais como adiar, eu saberia o resultado naquela data. Então, no último dia que esse período ia acabar, 18 dias depois eu ter enviado os documentos, eu consegui receber essa informação. Foi uma coisa assim muito muito tardia, assim, tanto é que no dia que eu recebi lá que eu estava aprovada, eu já fui lá e comprei os materiais, que eu não tinha certeza se eu ia iniciar ou não, então eu fui lá e comprei um caderno, algumas canetinhas, né, eu já tinha a bolsa já separada que eu usaria, e aí eu fui lá e comprei o caderno para não ir sem nada, né, para faculdade. Mas a partir desse momento da aprovação, no mesmo dia que eu recebi a aprovação lá no site, já fui até a escola, né, no outro dia, eu fui até a faculdade, consegui fazer lá mesmo o cadastro. A moça falou assim que eu já podia frequentar a aula à noite, então na mesma hora que eu já recebi, eu comecei a frequentar as aulas. E foi uma experiência muito legal, passei bastante medo, mas eu tô aqui agora, já fazem um mês, né, da minha faculdade, que eu iniciei as aulas, e eu tô muito feliz, inclusive eu vou gravar um outro vídeo depois desse aqui, contando como foi a minha experiência das aulas, mas é isso, essa foi a minha experiência com o ProUni, e, e eu vou contar também sobre como eu decidi virar advogada, estudar direito, e por que que eu escolhi essa profissão, né? Se antes eu não sabia o que eu queria fazer, por que que agora eu sei? Então é isso, eu vou agradecer vocês por acompanhar até aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, fica aqui no meu canal, com certeza vai ter outros vídeos desses assuntos. Eu tenho uma variedade de assuntos aqui. Se vocês quiserem que eu converse sobre alguma coisa, tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E se inscreve no canal, curte esse vídeo e até o próximo vídeo.